Estamos começando mais uma aula de teologia sistemática. Hoje, na aula de número 16, nós vamos falar sobre a comunidade do povo de Deus, começando a trabalhar a questão da eclesiologia ou a doutrina da igreja. Para mim, é sem dúvida uma das partes da teologia que mais aquecem meu coração, que mais eu tenho me empenhado nos últimos anos nesse estudo, que é a respeito de como que a igreja ela materializa a graça de Deus, como que a igreja vive o propósito missional do Senhor. Nós temos visto até aqui sobre a missão de Deus, que Deus tem uma missão na história. Essa missão ela é encarnada em Cristo Jesus, né? Cristo nos trouxe a redenção para que possamos viver de fato como comunidade do povo de Deus. E agora como que a igreja ela passa a se estruturar, ela passa a se organizar, ela agora compreende a missão de Deus e passa a entender o privilégio que ela tem à medida que ela atende ao chamado da missão de Deus para ser participante nessa missão, e ela compreendendo como ela se torna um sacrifício para a sociedade, um sacrifício na história, para o bem dessa história, até chegar à consumação. Então é muito importante essa parte, é uma das partes assim que aquecem bastante meu coração, para que possamos compreender o porquê somos chamados de comunidade do povo de Deus, porque somos chamados de igreja, né? Assembleia de Deus, povo de Deus, ou corpo de Cristo Jesus, ou a maneira como Deus vai nos chamando como sua família. Olha que importante é ser igreja e compreender o ser igreja. Então é isso. Vamos lá, né, para o nosso estudo. Nós temos esse percurso, né, na aula passada. Nós falamos da missão de Deus e a missão dos redimidos. Hoje nós vamos falar da a comunidade do povo de Deus. Enquanto na aula passada nós falamos um pouco sobre a Missio Dei, a missão de Deus, hoje nós vamos falar sobre como essa comunidade vive essa missão de Deus. E na aula que vem nós vamos falar sobre a igreja visível e a igreja invisível. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre as formas de organização de igreja, as formas de como a administração da igreja ela vai se dando, as diferentes formas. Por que nós temos igreja presbiteriana, por que nós temos igreja batista, temos igreja metodista, igreja anglicana, igreja pentecostal, igreja neopentecostal e as diferentes formas de igreja, igrejas emergentes que nós temos atualmente. Então, nós vamos considerar as diferentes formas de governo da igreja e como que nós podemos entender, né, essa questão da igreja, que ela é ao mesmo tempo visível aos olhos das pessoas, e a igreja que ela é invisível aos olhos das pessoas, mas é a igreja que Deus está formando. Então isso nós vamos ver na semana que vem. Hoje nós vamos considerar sobre a comunidade do povo de Deus. E para a aula de hoje eu dividi em 4 partes. A primeira, nós vamos falar sobre a nova identidade coletiva, um pouco do que nós falamos na semana passada, mas considerando um pouco sobre hoje, essa nova identidade coletiva vai servir apenas como uma introdução, posto que nós já consideramos mais longamente na aula passada. Aí a gente vai falar sobre uma igreja santa, apostólica e católica. Exatamente isso, né? Você pode falar assim, mas católica, isso. Nós somos uma igreja santa, católica, apostólica e católica, segundo a teologia. Esses 4 fatores, ou esses 4
esses 4 elementos formam o que nós chamamos de os 4 pontos essenciais da igreja, que a igreja ela tem uma unidade, ela é santa, ela é apostólica e ela é católica, e eu vou explicar o porquê. Depois eu vou falar que essa igreja com esses 4 elementos, ela é profética e escatológica. Ela é uma antecipação do fim. E por final, eu vou falar sobre essa comunidade missional e sacerdotal, que essa comunidade que ela tem os elementos de unidade, ela tem os elementos de identidade, ela tem os elementos proféticos, mas ao mesmo tempo ela tem os elementos de cuidado com o ser, com a sociedade e com a missão. Pois bem, essa vai ser a nossa linha da aula de hoje. Espero que você seja muito abençoado com a aula de hoje. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre todos nós, e que você esteja com saúde e paz, né? Você, sua família, né? E todos os seus. Amém? Vamos lá começar então o nosso estudo da aula de hoje. Começo com o texto de Efésios, capítulo 1, verso 20. Na aula de hoje eu vou considerar bastante essa carta aos Efésios, e sempre no final dos 3 primeiros capítulos, porque o final dos 3 primeiros capítulos ele fala bastante sobre igreja. Final do capítulo 1, inicialmente ele vai dizer assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu acho esse texto simplesmente sensacional. Efésios capítulo 1 e o capítulo 2, ele trata ali, esse texto trata sobre a redenção, né? O capítulo 1 ele vai falar sobre a ação da Trindade, e é interessante, né? Porque o capítulo 1 de Efésios ele vai detalhar bastante a função do Pai, ali no verso 3, né, até o verso de número 5, né, vai falar sobre a função do Pai. Do verso 6 até o verso de número 12 vai falar a função do Filho, e o verso 13 e 14 vai falar a função do Espírito do Senhor, né? Então é interessante a maneira como ele vai detalhando a ação da Trindade, né? O Pai é aquele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e para a sua glória, o Filho é aquele que nos redime pelo seu sangue, no qual nós temos a redenção. E no final do verso 12 vai dizer que o propósito é para a glória do seu nome. E o verso 13 e 14 vai dizer que o Espírito do Senhor é aquele que nos sela, aquele que dá o selo, que ele nos garante, né, a redenção, toda a obra redentiva. O Espírito de Deus nos garante, e com o propósito da sua glória. E depois de falar sobre essa ação da Trindade na missão de Deus, na missão redentiva, ele vai dizer agora o fato em Cristo Jesus e a ação da igreja. Ele vai dizer que ele exerceu esse poder em Cristo. Que poder? O poder da ressurreição, que Cristo veio, morreu na cruz, mas Deus exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. E esse agora Cristo que veio à terra, morreu, ressuscitou,
pelo poder da Trindade, agora ele está acima de todo principado e potestade, todo poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar. E Cristo agora sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo do poder de Cristo Jesus. E agora Cristo é o cabeça de todas as coisas. E sabe o que Deus fez com Cristo? Ele deu a igreja, né? Deus deu tudo para Cristo, sujeitou todas as coisas para Cristo, e Cristo foi dado à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é a primazia, não há nada mais poderoso e nada mais primoroso do que Cristo Jesus na vida da igreja. Se há algo que a igreja pode se orgulhar, não é do seu prédio, não é dos seus bens, não é do seu poder, não é da quantidade de seus membros, não é o fato da sua história. O que a igreja deve se orgulhar é o fato de que ela tem Cristo. Cristo está na igreja. Então, isso é extremamente importante para a realidade do sermos e vivermos a igreja do nosso Senhor Jesus, né? De que agora não há nada mais precioso, não há nada mais primoroso do que o fato de que nós temos Cristo Jesus. Então, essa é a realidade, é o que faz toda a diferença. É por isso que a igreja não é qualquer comunidade, não é qualquer ambiente. Igreja, ela tem um aspecto místico. Místico não no sentido oriental, né, de um misticismo. Não, é algo com relação à transformação da sua essência, que a igreja ela foi transformada. A igreja não é uma coletividade de pessoas, ela é uma ação divina nas pessoas que transforma a identidade dessas pessoas. E a gente deixa de ser uma identidade individual, pessoal, e agora a gente passa a ser uma identidade coletiva. À medida que a gente compreende a Cristo Jesus e que Cristo é o cabeça da igreja, e nós, como uma nova identidade coletiva, agora a gente sempre pensa a partir de um nós somos agora o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então agora nós somos uma igreja, né? Você que está estudando aqui conosco, você pode estar no Japão, você pode estar em Taiwan, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar no Brasil, você pode estar na capital aqui de São Paulo, você pode estar no interior, mas nós não somos diversos em termos de identidade, somos um corpo, tendo como cabeça a Cristo Jesus. E esse Cristo que nós cremos foi aquele que ressuscitou pelo poder do Pai, e o Pai o colocou à direita, à sua direita, e deu tudo para ele, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, colocou ele sobre a cabeça, sobre todas as coisas, e agora ele deu à igreja. E por isso que a igreja agora ela tem a primazia, realeza sobre a sociedade. E ao ter essa realeza, ela exerce essa realeza pelo ofício profético e sacerdotal. Os três ofícios de Cristo, né? Que ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. A igreja da mesma forma. A igreja tem realeza porque Cristo agora é o cabeça da igreja. E nós exercemos a realeza em Cristo Jesus pelo aspecto profético. Como se dá o aspecto profético? Pela pregação da palavra, pelo estudo bíblico, pela maneira como nós compreendemos o Evangelho, divulgamos o Evangelho, falamos do Evangelho e pregamos esse Evangelho e aplicamos esse Evangelho à vida. Esse é o aspecto profético.
porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também o aspecto sacerdotal, né, que são as nossas orações, intercessões e cuidado com as pessoas. Enquanto o aspecto profético, a gente fala às pessoas em nome de Deus, no aspecto sacerdotal, nós falamos a Deus em nome das pessoas. Então, à medida que a gente vai compreendendo esse aspecto, nós vamos entendendo como que nós vamos nos organizando como igreja para a glória do Trino Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Mas há um outro texto que vai mostrar a aplicabilidade dessa questão que eu estou colocando, que vem quando a descida do Espírito do Senhor, no que nós chamamos de Pentecostes, e esses irmãos passam a viver essa realeza, tanto no aspecto profético quanto no aspecto sacerdotal. Atos 2:42 vai dizer que eles perseveravam. E perseverar aqui é uma ação intencional das pessoas em viverem os 4 elementos aqui da igreja, da vivência da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa sequência não é uma sequência de importância, mas é uma sequência ali de vivência, tá bom? Não é que a oração é menos importante que o estudo doutrinário, não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas é apenas ali uma sequência da vivência. Então, eles perseveravam na doutrina, no conhecimento. Isso é importante quando a gente está estudando aqui teologia sistemática ou estudando o texto do Antigo Testamento ou o texto do Novo Testamento. Isso é doutrina, né? O que eles tinham na época era a doutrina dos apóstolos. Então, doutrina dos apóstolos nós entendemos que é a pregação do evangelho. Na comunhão, né? Então eles viviam como uma identidade coletiva e não como uma identidade pessoal. Deus transformou a identidade deles. No partir do pão, que aqui passa a ser sacerdócio, né? Tem um aspecto ali do cuidado com as pessoas. E nas orações, que também tem um aspecto sacerdotal. Enquanto as duas primeiras parecem mais o aspecto profético, as duas últimas mais com o aspecto sacerdotal. E o verso 43 até o verso 46, ele vai detalhar esses 4 elementos. O verso 43 tem a ver com a doutrina dos apóstolos, o 44 com a comunhão, o 45 também com a comunhão, 46 tem a ver com o partir do pão, e o final do 46 também e o 47, melhor dizendo, com as orações. Vamos lá que eu vou explicando. O verso 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Isso tinha a ver com a doutrina dos apóstolos, né? Então, quando fala que em cada alma havia temor, era porque eles compreendiam, já estavam compreendendo o evangelho. O senso de temor é porque você compreendeu quem Deus é, quem você é e agora sua missão nesse mundo criado por Deus. E isso era ratificado pelos prodígios e sinais feitos pelos apóstolos. O verso 44 vai dizer que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso tem a ver com a questão da comunhão, né? Então, eles passaram a compreender que sim, a necessidade do outro passa a ser a necessidade de todos. A bênção de um passa a ser a bênção de todos. Eles tinham tudo em comum. E o verso 45, eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O verso 44 e 45 tem a ver com a comunhão, né? E é impressionante, isso aqui é um milagre, né? Que das pessoas venderem as suas propriedades e bens e distribuírem à medida que alguém tem necessidade. Aí o verso 46 vai dizer que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse era o partir do pão.
né? E é interessante essa questão de que agora a casa, né, o partir do pão, não é mais aquela consciência do pão meu, mas do pão nosso, como está expresso na oração do Pai Nosso, né? Ensinado por Jesus em Mateus 6, né? De que agora o Pai é nosso e o pão é nosso, né? E o verso 47 vai dizer que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, isso tem a ver com o verso, com as orações, né? O verso 47. Que eles louvavam e contando com a simpatia de todo o povo. O povo louvava a Deus, orava a Deus, e todo o povo do mundo grego na época, residente ali em Jerusalém, eles tinham a simpatia do povo, até mesmo porque era a única comunidade na cidade que tinha um cuidado com o outro, né? Numa época em que havia muita dificuldade social, né? A igreja era quem cuidava das pessoas. Então ela contava com a simpatia das pessoas. E enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, enquanto a igreja perseverava nisso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui traz uma lição bastante importante para nós como igreja, que nós não precisamos objetivar crescimento. É um erro, às vezes, a gente objetivar crescimento. Porque as pessoas ficam traçando estratégias de crescimento. A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, aquilo outro. Na realidade, a gente precisa traçar planos e intencionalidade de fidelidade e comprometimento. Fidelidade a Deus e comprometimento com o próximo. À medida que a gente tem a fidelidade a Deus e comprometimento com o próximo, a partir da vivência da doutrina dos apóstolos, comunhão, a partir do pão e das orações, enquanto a gente persevera nessas questões, o crescimento vai ser dado pelo Senhor. Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Essa igreja não se dedicava ao crescimento, ela se dedicava à fidelidade a Deus e comprometimento com o próximo. Essa é uma questão bastante importante para nós, porque nós vivemos uma época de canibalismo religioso. Uma igreja querendo tomar os membros do outro, né? Porque objetivam um crescimento, enquanto a gente deveria objetivar fidelidade a Deus e comprometimento com o próximo. Isso é extremamente importante para nossa compreensão a respeito do ser igreja. Mas vamos lá. Deixa eu explicar agora o que é ser uma igreja santa, apostólica e católica. Quem vai nos ajudar nisso é o Alistair McGrath, nesse livro Teologia Sistemática, História e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Eu sempre indico esse livro, se você quer ter um livro de uma linguagem mais acessível, teológica, traçando todo o panorama teológico. Esse é um bom livro. E ele vai colocar aqui, um tema central da eclesiologia relaciona-se às 4 marcas da igreja, isto é, 4 características que definem a igreja cristã, conforme aparecem nos credos cristãos. Credo não é credo, né? Credo é confissões, tá legal? Eram reuniões dos teólogos à época e eles formavam os credos, formavam as confissões, né? Estes credos declaram a crença em uma só igreja, santa, católica e apostólica. Os 4 referidos nesta expressão, uma, santa, católica e apostólica, passaram a ser conhecidos como as marcas da igreja e têm sido de grande importância para a discussão eclesiológica desde o século IV. Exatamente isso, desde o concílio de Nicéia, né, vai dar origem a essas 4 marcas da igreja, né? Que a igreja é uma,
né? Embora tenham muitas denominações, mas é uma só igreja. Você pode pertencer à igreja presbiteriana Taian, você pode pertencer à igreja Casa da Rocha, você pode pertencer à igreja Batista, você pode pertencer à igreja Metodista, mas quando você se pergunta que igreja eu sou? Você é da igreja do Senhor Jesus Cristo, Redentor de todos. Nós somos uma igreja com várias ramificações, mas o centro, o caule, né, o vigor é de uma só igreja. E ela é santa. Santa aqui significa separada, não quer dizer que ela é perfeita, ao contrário, né? A igreja é uma comunidade de redimidos em processo, é uma comunidade de doentes que estão no processo de cura. A igreja não é o lugar para os sãos, mas para os doentes, vai dizer o nosso Senhor Jesus. Então nós estamos nesse processo, né, de sermos curados pelo Senhor. Somos santos porque somos separados. A palavra santo não significa, não está próximo à perfeição. Santo está próximo à missão, é de sermos separados para um propósito. Isso é importante. Nós somos apostólicos, e aqui é importante, dentro do nosso contexto, já que nós temos várias igrejas apostólicas, né? Igreja apostólica nos dias de hoje são igrejas que têm um apóstolo, né? Nós não cremos nisso. Nós, quando fala que nós somos uma igreja apostólica, é que nós somos uma igreja iniciada ali pelos apóstolos, e a gente vem dessa linhagem apostólica que a partir dos apóstolos, então se deu a igreja apostólica, que ela vai se disseminando, ela vai indo até os confins da terra. Apostólica no sentido de plantação de igreja, mas ela é uma desde os apóstolos. Então, uma das análises que a igreja faz para saber se uma igreja é verdadeira é se ela está dentro desse ramo, né? Então, é importante essa questão da igreja apostólica, porque nós cremos que apóstolos, de fato, eram os 12. Hoje nós não temos mais apóstolos. Apóstolo A, apóstolo B, nós não temos apóstolos mais. Apóstolos eram os 12 que iniciaram. A partir dos 12, a igreja se tornou apostólica e não mais de apóstolos. Isso é extremamente importante. Hoje nós temos pastores, mestres, evangelistas, mas apóstolos era ali somente os 12. E somos uma igreja católica. Católica aqui não significa um ramo da igreja. A católica aqui significa universal, né? Que a igreja católica, que ela é uma igreja agora para os confins da terra. Isso significa ser católico, né? É uma igreja universal, é uma igreja que vai para os confins da terra, reunindo todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Então, ser católico é ser universal. Ser católico é ser do mundo inteiro, né? Então, e aqui pode entrar no erro e falar assim, mas somos católicos? Mas e a Igreja Católica? A Igreja Católica é a Igreja Católica Romana, né? Nós não somos romanos, nós somos Igreja Católica, né? Ponto, né? Então, cremos que a igreja, que é una, santa, ela é apostólica, ela também é católica, no sentido que há igreja no Japão, a igreja nos Estados Unidos, a igreja na África, a igreja no Brasil, e todas essas expressões de igreja formam a igreja, porque ela é católica. Entendido? Então, isso é importante. Uma outra pessoa que nos ajuda a compreender é esse grande teólogo Wolfhard Badenberg,
na teologia sistemática. Se você quer uma teologia mais complexa, um pouco mais profunda, é essa teologia. Essa é uma das melhores teologias, né? Se você quer profundidade, né? Então são 3 volumes bem grossos, né? Mas vale a pena. É, Tem outras teologias mais simplificadas que eu já comentei aqui, né? De teologias sistemáticas, como do Wayne Grudem, do Louis Berkhof, né? Tem outras teologias também muito boas aqui que nós temos usados, do Richard Sturz, né? Que eu já indiquei para os irmãos, que era de um teólogo não brasileiro, né, mas que deu muito tempo aula no Seminário Batista no Brasil, uma teologia boa. Mas se você quer uma teologia mais profunda, é essa aqui do Pannenberg. Mas vamos lá, o que ele diz? A unidade do corpo de Cristo vincula entre si cada um dos crentes para a comunhão da igreja. Por isso faz diretamente da essência da igreja na confissão nicena de Constantinopla em 381 depois de Cristo. O predicado da unidade da igreja foi combinado com as qualidades da santidade, da apostolicidade e catolicidade. Esses 4 atributos do conceito da igreja implicam um ao outro, mas não é por acaso que a unidade da igreja aparece em primeiro lugar, porque ela é estabelecida diretamente com o ser da igreja como comunhão fundamentada pela participação dos fiéis no único Senhor, Jesus Cristo. Eu gosto demais do Pannenberg. Ele escreve de uma maneira muito boa. E aqui tem uma questão importante que ele coloca aqui, que ele vai falar sobre a confissão nicena. É o concílio de Niceia de Constantinopla em 381 d.C. É importante a gente colocar um dado aqui, que até o século III a igreja era uma igreja perseguida, né? A partir de Constantino, imperador do império, imperador é só do império, né? O imperador, ele faz, o Constantino, ele faz da igreja cristã, a igreja agora aceita pelo Estado. E ele forma a capital em Constantinopla, dando nome a si da cidade, né? Então ele era Constantino, ele dá o nome de Constantinopla, e a reunião que vai começar a organizar o pensamento, a organização da igreja, se dá ali em Niceia, ali movido por Constantino de Constantinopla em 381 d.C., e que começa a desenhar de fato a organização da igreja. E Constantinopla hoje é Istambul, né? O que nós conhecemos de Istambul na Turquia era a antiga Constantinopla. Por isso que Istambul é uma cidade incrível, né? É uma cidade que é o berço ali do cristianismo, também, né, dos muçulmanos, né? É uma cidade ali que tem ali uma riqueza histórica, religiosa incrível, né? Vale muito a pena conhecer. Então é isso, né? E por isso que a igreja é santa, apostólica e católica. Ainda o Pannenberg ele vai nos ajudar na seguinte questão: os 3 atributos restantes podem ser entendidos como implicações da unidade da igreja, como unidade alicerçada em Jesus Cristo. Por isso ela é explicada pela sua definição mais precisa como santa, apostólica e católica. A catolicidade da igreja constitui assim como sua apostolicidade, santidade e unidade, uma característica essencial, não porém sem mais nem menos um sinal de reconhecimento da igreja, o fato de a igreja, como corpo de Cristo, ser uma comunhão indestrutível dos crentes, santificada por Jesus Cristo, que leva adiante o envio dos apóstolos. Muito legal isso, né, meus irmãos? Muito legal. Então, essa igreja, que ela tem uma unidade. Isso tem que falar muito aos nossos corações nos dias de hoje, à medida que a gente vive, às vezes, uma disputa religiosa no meio evangélico.
e disputa às vezes doutrinária, disputa às vezes de método, disputa às vezes de qual igreja tem o melhor louvor, qual igreja tem a oração mais poderosa, qual igreja tem melhor isso, melhor aquilo. E a gente vive às vezes uma questão de disputas infantilizadas. Essas disputas mostram como que a igreja está infantilizada nas suas buscas e que na realidade uma igreja madura ela se vê como uma dentro do conceito de reino de Deus. Por isso que eu gosto muito desse conceito do reino de Deus, porque esse conceito abarca essa questão da igreja ser uma. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente não fala de denominações, a gente fala de um propósito missional, né? Então a igreja ela é uma unidade. E por ser uma unidade, ela é santa, ela é separada, ela é apostólica e ela é católica. Mas vamos lá, prosseguindo. Essa igreja, com essas 4 marcas, ela é profética e escatológica. O Howard Snyder, nesse livro A Comunidade do Rei, ele vai nos ajudar a entender. Ele vai dizer assim: as escrituras destacam o propósito, plano ou vontade eterna de Deus. O que ele está fazendo na história para obter a reconciliação de todas as coisas. Esse propósito divino é identificado como o reino ou reinado de Deus. Não se trata aqui de acrescentar dimensões sociais a um evangelho evangelístico. Em vez disso, a evangelização, a conversão, a justiça social e outras ênfases evangelísticas são vistas como parte do plano redentor cósmico histórico de Deus. Isso é, o testemunho cristão contemporâneo visto à luz do reino vindouro. Muito interessante. Quando ele termina falando, né, que esse testemunho cristão contemporâneo dos dias de hoje, visto à luz do reino vindouro. Meus irmãos, tudo que nós fazemos agora, porque nós mudamos a nossa identidade, Deus mudou a nossa identidade de uma identidade pessoal para uma identidade coletiva, uma identidade humana para uma identidade divina, porque agora Cristo está em nós, o Espírito do Senhor também habita em nós, como igreja. Agora nós somos uma antecipação do fim. Nós somos uma igreja que agora passa a viver nessa terra, ainda no aqui e agora, mas com os olhos no lá e o além, mas com vistas ao reino vindouro. Nós somos uma antecipação do fim. Se a sociedade quiser ver uma comunidade profética, ela olha para a igreja. Se ela quiser ver uma comunidade escatológica tem a ver com as últimas coisas, é a igreja. Porque a igreja é aquela que é a portadora da palavra e a portadora da manifestação da justiça e do juízo. É por isso que a igreja não é uma comunidade de pessoas que vivem bem. É uma igreja, é uma comunidade de pessoas que entenderam o seu propósito, estão vivendo nessa terra, cumprindo com a sua missão, com a missão de Deus nessa terra, mas com os olhos no lá e o além. É por isso que uma das melhores definições de igreja, eu creio que já devo ter comentado aqui com vocês, é do teólogo Robson Cavalcante, um teólogo brasileiro de Recife, que ele vai dizer assim que a maior missão da igreja é manifestar aqui e agora como sinal profético a maior densidade possível do reino de Deus que se consumará no lá e o além. Essa definição de Robson Cavalcante, ele abarca essa questão da comunidade profética escatológica, à medida que ele fala assim que a maior missão da igreja é manifestar aqui e agora como sinal profético a maior densidade possível do reino de Deus que vai se consumar no lá e o além. Então é muito importante nós compreendermos essa realidade de sermos igreja e vivenciarmos igreja para manifestar a glória de Deus. E por fim, dentro dessa comunidade profética escatológica, eu volto a citar Efésios 1:20, né? Porque esse texto ele vai dizer que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais,
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja ela é profética à medida que agora somos uma comunidade de ressuscitados, de ressurretos, e escatológica, né? À medida que agora nós estamos em Cristo Jesus e que estamos acima de todo principado e potestade, aguardando o retorno definitivo de Cristo Jesus. Mas somos também uma igreja missional e sacerdotal. Efésios 2,19 vai dizer: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, novamente, também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. À medida que nós entendemos que nós não somos mais estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos. Ou seja, somos cidadãos com os santos, né? Somos membros da família de Deus e estamos sendo edificados. E quando ele fala sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, os apóstolos representam o Novo Testamento, profetas o Antigo Testamento, né? E Cristo Jesus é a pedra angular. Então toda a Escritura Sagrada, Cristo é a pedra angular, e tem os fundamentos do Antigo e do Novo Testamento, e nós estamos sendo edificados sobre Cristo e sobre toda a Escritura Sagrada. E nós crescemos para ser o santuário dedicado ao Senhor, e nele também estamos sendo edificados junto com os outros para sermos morada de Deus. Numa comunidade que seja missional, compreendendo a missão de Deus, e sendo sacerdotais, cuidando uns dos outros. E é por isso que Efésios 3:20 vai finalizar dizendo assim: ora, há aquele... Né? Aqui é importante porque eu vejo muita gente citando esse texto dizendo aquele que é poderoso. Não é aquele que é aquele, é para aquele. Então tem uma crase aí que faz toda a diferença. Ora, há aquele, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, é para aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então não é aquele que é poderoso, é para aquele, né? Que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa comunidade que agora entende seu propósito, entende a sua essência, a gente vive para a glória de Deus na igreja e em Cristo Jesus. E finalizo o estudo de hoje citando Pacto de Lausanne, o quinto elemento do pacto, um pacto missional que aconteceu na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974. Eles vão falar sobre a responsabilidade social cristã, que tem a ver com esse aspecto missional e sacerdotal. Ele vai dizer o seguinte, só lembrando, o Pacto de Lausanne tem 15 pontos da missão da igreja, eu estou citando apenas o quinto. Afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens, portanto devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana, e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão, porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada.
Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas, embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social evangelização, nem a libertação política salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo, de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio ao mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Que Deus assim nos abençoe a sermos igreja. Igreja de verdade. Igreja que manifesta a glória do Senhor. Igreja que compreende a sua missão. Igreja que compreende que vive inteiramente para Cristo Jesus. Que Deus assim abençoe você, meu irmão, minha irmã, e sejamos nós uma igreja una, uma igreja santa, uma igreja católica e uma igreja apostólica. Uma igreja que tem unidade, uma igreja que é separada e entende sua missão, uma igreja que é católica porque nós almejamos a salvação de todas as pessoas, de todas as nações, e entendemos que as pessoas de todas as nações e de todos os povos são um com a gente, e somos apostólicos porque entendemos o nosso envio a partir dos apóstolos para pregarmos o evangelho a todo tempo e a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.